Dando continuidade. Quero convidar ao pastor João Muniz. Quero convidar o pastor João Muniz. De Guarapari, Espírito Santo. Guarapari, Espírito Santo. Forte esse aplauso ao Senhor. Aleluia. O João é um excelente amigo nosso. João é um excelente amigo nosso. Da casa. Juntamente com Fernanda. Levanta a mão, Fernanda, aí. Juntamente com Fernanda, sua esposa dele. Eles se dispuseram a estar com a gente. Eles se dispuseram a estar conosco. Venir de allá dirigindo seu carro desde Guarapari. Eles vieram dirigindo seu carro de Guarapari. Guarapari tem uma... Como que é esse negócio de peixe? Como é? Uma moqueca capixaba, meu irmão. Guarapari tem uma moqueca capixaba. Você fala mistério um ano. Você fala mistério um ano. Amém. Amém. Bendito Deus. Fernanda, vem cá. Fernanda, vem cá, por favor. Fernanda vai ter a bênção de orar por el marido. A Fernanda vai ter a bênção de orar pelo marido. Porque não tem ministério. Porque não tem ministério. Se tua mulher não está perto de ti. Se tua mulher não está perto de você. Amém. Pai, Senhor, amada igreja, vamos levantar as nossas mãos aos céus. Paizinho, Pai amado, oh Abba, nós clamamos o Teu nome nesta manhã. Sabemos que o Senhor já se encontra nesse lugar, porque a Tua palavra diz que o 10 estão reunidos, ali Tu estarás no Teu nome. E nós clamamos a Ti essa manhã. Continua derramando, Senhor, os Teus rios sobre este lugar. Venha sobre a vida do Teu filho, Senhor. Dá a Tua autoridade, o Teu poder. Que ele possa, Senhor amado, derramar dos céus aquilo que já foi designado do céu para esta manhã. Que vidas possam sair tocadas por Ti, e o ter chuvado, a vida delas possa iniciar novamente. Pai amado, abre as mentes, os corações essa manhã. Queremos receber tudo que o Senhor tem para ministrar em nosso coração, Senhor. Eu Te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, queridos. Bom dia, paz a todos, amém? Todo mundo bem aí? Esse povo de São João de Meriti não tem medo de chuva não, hein, pastor? Hã? Hein, pastor? Esse povo de São João de Meriti não tem medo de chuva não, né? O povo é fera, hein? Glória a Deus. Todo carioca tem medo de chuva? E eu estava querendo ajudar vocês, irmãos, ó. Isso veio do seu apóstolo aí, não tenho nada a ver com isso. Irmãos, ontem o apóstolo Dagger aqui, ele fez algo, irmãos, e a gente, quando vê algo bom, copia, né? Ele chegou, passou ali pelo apóstolo Daniel, pediu para orar por ele, colocou a mão na cabeça. Eu olhei hoje de manhã cedo, essa galera chegando aqui, esse povo santo. Eu falei, eu vou fazer a mesma coisa. O Vitor já convidou, ele é autoridade sobre a conferência e tem autoridade local. Então, cheguei ali, apóstolo, já pediu colocar a mão na cabeça para fechar a conta. Deu certo para você ontem, quem sabe funciona para mim também, né? E a gente estava lá no hotel, meditando, amados. E eu estava falando para minha esposa, Fernanda, pastora Fernanda, eu falei, o Vitor não quebrou tudo, amor. O Vitor, ele quebrou tudo, e o que sobrou ele colocou fogo. E aí eu falei, meu Deus, ainda bem que o maná é uma porção diária, né? Não, e aí eu acordei hoje cedo, irmão, 6 horas da manhã. Falei, que desculpa que eu vou dar lá? Vou falar que eu sou aspirante, o mais novo, e assim por diante. Aí o Senhor colocou no meu coração, o maná é a porção diária, mas na sexta a porção é dobrada, então você só descansa no sábado. Você só descansa no sábado. Abra a Bíblia aí, queridos, em Efésios capítulo 1. Nós estamos falando sobre techuvá, sobre voltar à origem. E o Senhor colocou no nosso coração uma mensagem, uma palavra. Na verdade, a gente veio organizado alguma coisa e quando chega aqui desorganiza tudo, né, irmãos? A gente vai ouvindo, vai refletindo, vai recebendo. Mas hoje eu quero falar acerca de nós voltarmos a vislumbrar uma promessa original que Cristo recebeu e deu. Cristo recebeu do Pai e deu à sua igreja. Então eu quero falar sobre techuvá a partir daquilo que Cristo recebeu como origem para a sua igreja. Tem alguém aqui que compõe a igreja de Cristo? Amém. Tem? Amém, que bom, obrigado. E eu quero ler Efésios,
Quero ler uma oração apostólica de Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23, a oração apostólica de Paulo, quando ele escreve essa carta ali, e dirige a Éfeso. Na verdade, ele não está dirigindo apenas a uma cidade, ele está dirigindo a igreja, ao corpo místico de Cristo, que se movia sobre a terra. Eu quero ler do 15 ao 23. Vocês acharam aí, queridos? Amém? Então vamos ler. Eu estou lendo aqui, hoje a minha versão é a NVI. Talvez possa ter alguma diferença aí, mas seria pouca. Diz assim a palavra do Eterno: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração, talvez a sua versão vai estar assim, nos olhos do vosso entendimento, os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, de toda autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era vindoura. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém, queridos? Não dá para nós falarmos acerca de voltarmos a olhar para a esperança ou para a promessa que Cristo recebeu do Pai para a igreja, se nós não analisarmos também em paralelo uma carta que é casada com essa carta de Efésios, a carta de Colossenses. E ouvindo tudo que nós ouvimos ontem aqui, muita coisa ardeu no nosso coração, muita coisa borbulhou dentro de nós. E uma das coisas que nós podemos ver em Colossenses, quem gosta de ler essas cartas apostólicas, eu na verdade estou apaixonado, irmãos, por essas duas cartas, Colossenses e Efésios. E eu já me dispus ao Senhor que esse ano de 2018, esse ano de 5.778, nós vamos passar ele, investir ele todo nessas duas cartas. Nós vamos nos gastar vendo essas cartas. E é interessante que em Colossos, Paulo ele revela a supremacia de Cristo, Cristo como o cabeça de um corpo conhecido como igreja. E em Efésios, ele revela o corpo desse cabeça, que também é a sua igreja. Por isso ela se complementa. Agora é interessante, nós ouvimos falar aqui ontem, a partir das duas ministrações, todos os problemas que nós temos visto hoje, naquilo que nós vemos se movendo como igreja. E quando eu cheguei no hotel e nessa manhã orando ao Senhor, eu falei aqui para os irmãos, estava tudo certinho, mas aí bagunçou um pouco dentro da gente. E o Senhor começou a me fazer lembrar o porquê que Paulo escreveu uma carta tão sublime. Para mim, a carta mais cristocêntrica que esse apóstolo escreveu foi para Colossos. E é interessante nós pensarmos que Colossos era uma cidade arruinada, irmãos. Dentro daquelas cidades que margeavam aqueles rios, Colossenses era a cidade mais devastada que tinha e que abrigava a menor igreja entre elas. Laodiceia era a mais rica,
Estava ali cerca de 16 quilômetros na margem daqueles rios de Colossos. E Colossos era uma igreja pequena, uma igreja devastada e uma igreja aparentemente financeiramente pobre. E Paulo agora, ele escreve a carta mais cristocêntrica que ele já escreveu para uma igreja pequena e para um lugar que ele nunca pisou. E o que Cristo foi bradando no nosso coração a partir daquilo que nós temos visto e ouvido acerca do diagnóstico que é a igreja? Veja bem, ali ele escreve mostrando Cristo como cabeça para Colossos. Efésios ele revela o corpo de Cristo, que é a sua igreja. E eu fico pensando que para Efésios, quando Paulo escreveu, ele não escreveu uma carta doutrinária. Ele escreveu falando das virtudes que a igreja de Cristo possui. Mas para Colossenses, quando ele escreve falando do cabeça, ele escreve uma carta extremamente doutrinária, porque havia ali uma heresia sendo disseminada. E o que Deus coloca no nosso coração é que a igreja parece que vai de mal a pior. Nós ouvimos aqui os diagnósticos, mas o que brada dentro de mim é que se Deus quiser colocar a igreja em ordem, Ele não precisa nada mais do que uma carta, porque o apóstolo nunca pisou em Colossos, mas com uma carta que revelava o cabeça, ele coloca tudo em ordem naquele lugar. O cabeça vem doutrinar, porque só o cabeça pode edificar, alinhar e pôr tudo em ordem, e a igreja veio ser munida de virtudes, porque ela está aqui para cumprir um propósito. Então, meu irmão, deixa eu falar para você uma coisa, fica despreocupado, se você está alcançando as nações apostolicamente, fica tranquilo, tem lugares que você não vai precisar pisar, mas a palavra de Deus, a partir da sua boca, quando ela edificar Cristo como o cabeça, Ele coloca tudo em ordem. Ele coloca tudo em ordem, acaba a bagunça. E eu fico pensando, queridos, você acha que Cristo está preocupado, irmãos, que os outros estão vendendo meia, estão vendendo lencinho? Cristo não está preocupado. Ele está dando linha na pipa. Aqui os cariocas conhecem esse termo, né? Está dando linha na pipa, porque a hora que Ele quiser passar o cerol, Ele mesmo faz. O nosso trabalho é estar conectados nele. O trabalho dele é edificar a sua igreja. E é interessante que quando você faz uma alusão dessas duas cartas, você vai ver que ali ele desmascara o gnosticismo sem nunca pisar em Colossos. E ali ele não desmascara o gnosticismo através do seu filho. Quem estava naquela cidade era um cooperador, não era um filho. Posso falar um negócio para você, pastor, que está aqui? Nem todo mundo que está na tua igreja vai ser filho. Tem gente que está lá para cooperar com você apenas. E esses camaradas vão pisar em lugares que talvez você não vai precisar pisar. Essa é a mais pura verdade. E deixa eu dizer para você mais uma coisinha aqui, muito sublime. É muito interessante, queridos. Presta atenção, é muito interessante, que Paulo, quando ele revela o cabeça, e ele fala sobre o corpo, o cabeça fala com uma autoridade que uma tinta no papel muda toda uma história gnóstica, dizendo que os gnosticistas dizem que Cristo nunca veio à terra, que ele não poderia nem sequer morrer. E aí Paulo vem revelar em Colossenses que ele não só veio, não só morreu, mas o mistério que outrora estava oculto, agora havia de ser revelado para uma cidade pequena, para uma igreja pequena. Talvez Deus está falando com alguém aqui, para um lugar talvez que não são, mas o lugar que recebeu a carta mais sublime de Cristo, que revelou que o mistério agora é Cristo em nós, uma esperança para a glória. Então fica despreocupado, irmão, se no Rio de Janeiro, se em São Paulo, se em BH, se da onde quer que você veio, a sua igreja parece não ter tanta expressão. Deus tem o costume de usar as coisas loucas desse mundo para revelar as mais sublimes. Agora é interessante, eu preciso correr aqui, que eu pedi para minha esposa. O tempo que eles me deram, na hora que chegar 5 minutos você me avisa. Preste atenção, é interessante aqui agora, que Paulo, quando ele passa a fazer a oração apostólica para Efésios, ele começa aquela oração exatamente como ele orava para Colossenses.
A partir daquilo ali que ele escreveu essas duas cartas no mesmo lugar, na mesma prisão, na mesma época. Só que agora em Efésios ele vai colocando virtudes. Ele não vai falando do cabeça, mas ele vai falando das virtudes daquele que é o mistério de Deus e que tornou a igreja o seu próprio mistério. Ele diz, olha, para Colossos eu revelo o cabeça, mas para vocês eu revelo as virtudes a partir daquele que é o cabeça. E aí ele começa no versículo 17 dizendo assim, olha, eu oro para Deus, o Pai desse Senhor Jesus, que é o cabeça, o glorioso Pai, para que Ele vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. E aí, irmãos, por muito tempo eu me considero aqui aspirante entre vocês. Sou o mais novo, talvez, que vai falar hoje aqui. Então eu vou ser o que mais vou aprender. E vocês têm que me tolerar mais. Mas eu considero aqui que muitas vezes, e por tempo, irmãos, eu me converti com 5 anos de idade, numa escola bíblica dominical. Eu amo escolas. E eu me converti com uma alemã, missionária Vita, pregou o evangelho. Sabe como que ela me fez converter, pastor? Apóstolo? Ela disse assim, você vai ser pastor, menino. Numa escola bíblica. E ela olhou para mim assim e disse assim, você aceita Jesus, pastor? Naquele dia foi o primeiro pastor da escola bíblica a entregar a vida a Jesus, com 5 anos. Eu já me converti pastor, irmãos. Agora veja bem, queridos. Paulo agora, quando ele fala desse espírito de sabedoria e revelação, não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos por tantos anos. Aquele negócio que a gente fica orando, Senhor, dá-me o espírito de sabedoria e revelação, para trazer um revelamento pontual, para trazer algo específico sobre a vida de alguém. Paulo não está falando aqui de uma visitação de um espírito. Paulo não está falando aqui de um dom espiritual. Paulo está falando aqui de uma natureza espiritual. Paulo está dizendo, a minha oração para vocês como igreja é que vocês recebam um espírito, ou seja, um pneuma, uma natureza de sabedoria e de revelação. Porque a revelação vai fazer vocês terem um pleno conhecimento de quem o cabeça é, e assim se mover como ele se move. E a sabedoria vai fazer vocês colocarem em prática aquilo que ele praticou, sem usurpar a glória que somente pertence a ele. Não adianta, irmãos, nós pedimos espírito de sabedoria e revelação para ficar revelando a vida dos outros. Nós precisamos nos mover com uma natureza de sabedoria e de revelação, porque só assim a construção vai ser perpétua, vai ser até que ele venha. Tem gente que anda em revelação, mas não tem sabedoria. Por isso, anda em revelação, constrói em revelação, mas se cansa, porque não constrói munido de sabedoria. A revelação te faz, mas a sabedoria te faz operar sem você se cansar. É uma natureza, irmãos. Por tanto tempo eu orei a Cristo por encontros. Eu sou o primeiro a confessar, Senhor, vem, eu quero ter um encontro contigo essa manhã. Eu quero fazer isso. E aí Paulo vem falar, meu filho, isso não é um encontro, isso não é uma virtude esporádica, isso não é uma coisa sazonal, isso aqui é algo atemporal. O que Deus tem para você é hoje, é amanhã e é depois. Não tem como retroceder, nós só podemos avançar nisso. Se eu puder acrescentar algo na sua vida hoje, pastor, pastora, ministro que aqui estão presentes, não construa nada, não opere nada dentro do corpo de Cristo, que é a sua igreja, sem o espírito de sabedoria e revelação. Agora é interessante que Paulo vai adiante, eu quero aproveitar todo o meu tempo aqui. Paulo vai adiante, ele diz o seguinte: eu não só faço isso, mas eu faço isso para que vocês cumpram um propósito. E o propósito disso, esse Espírito é para que vocês alcancem o pleno conhecimento de Cristo Jesus. E aqui, irmãos, é uma marretada no meu coração. Porque ele disse, esse Espírito, essa natureza, ela tem um alvo. E o alvo dessa natureza é o pleno conhecimento. Não é um conhecimento míope, não é um conhecimento defasado, não é um conhecimento teológico, não é um conhecimento que vai nos fazer conhecer mais umas palavras hebraicas ou aramaicas ou gregas, não tem nada a ver com isso. É o pleno conhecimento de quem o cabeça é, para que assim possamos nos mover
dessa forma. Posso dizer uma coisa para vocês, queridos? Paulo entendeu tanto isso que na mesma carta aos Efésios, ele tirou as suas qualificações banais. Ele se desqualificou para conhecer aquele que era o cabeça. Sabe qual é o nosso problema? Talvez como ministros dessa geração, nós queremos ler muitos livros, mas nós não queremos conhecer o cabeça. E aí nós nos qualificamos a partir do que os americanos escreveram, nós nos qualificamos a partir do que os ingleses escreveram, mas nós não nos qualificamos a partir de um espírito de revelação, de sabedoria, que nos leva ao pleno conhecimento de quem Cristo é. E aí nós nos defasamos, porque hoje nós caminhamos em paternidade. Mas como eu te disse, eu tenho 31 anos no Evangelho, eu já vi muito pastor pregando o cálice que está na mesa de todo pastor, o cálice da solidão, o cálice da amargura. Isso é baboseira, isso é livro teológico pastoral, para deixar você andar sozinho, e isso não existe. Nós descobrimos que a paternidade era boa, quando nós passamos a olhar para Cristo, e Cristo passou a nos revelar o Pai, passou a nos revelar um relacionamento, e aí nós adentramos nesse ambiente. Se for aplaudir, tem que aplaudir direito. Esse é o nosso problema. Nós passeamos muito em teologia defasada. Nós passeamos muito sabe, eu vou falar a verdade para você, irmãos, acerca do versículo 18, que vai falar acerca da esperança do nosso chamamento. Sabe o que nós fizemos? Cada fase que a igreja passou, e eu sou um filho da igreja, meu irmão. Tudo que eu tenho hoje eu devo a pessoas sanas e genuínas que me conduziram até aqui. E eu aprendi a respeitar a geração passada. Eu aprendi a honrar o que eles fizeram por mim. Essa missionária, Cleberson está aqui, os meninos que eu fui pregar lá em Mauá está aqui. Todo lugar que eu passo eu falo dela, porque foi ela que me ganhou para Cristo, foi ela que estabeleceu princípios para a minha vida. Talvez o que ela fez em algumas coisas, ela fez dentro do entendimento que ela tinha, e não era tão sóbrio. Mas eu não posso deixar de honrá-la. Eu honro a geração passada. Eu respeito a geração desses meninos que estão queimando em Deus. E o meu papel é fincar um marco bem estabelecido para a geração que está vindo após mim. Então preste atenção, queridos. O nosso problema é que nós buscamos nos qualificar para algumas coisas. E Paulo, quando ele fala no versículo subsequente, ele diz: olha, eu também oro para que haja uma luz que ilumine o coração, o entendimento de vocês, para que vocês venham conhecer a esperança do vosso chamamento. E aí às vezes nós colocamos, agora é época de paternidade, então eu vou ter que arrumar um pai. Aí sabe o que a gente faz? A gente olha os megas do Brasil. A gente vai lá, agora vai ser, eu respeito a todos eles. Todos. Mas agora vai ser, agora não, já passou, né? O Renê. Não, agora vai ser o Luiz Hermínio. Não, agora vai ser o Vitor. Agora a gente vai colocando um por um, a gente vai nomeando de acordo com aquilo que vai. Não, perfeito, agora já tenho paternidade, o que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso estabelecer agora um grupo de edificação, porque dessa forma eu chego mais perto de se tornar pastor, ou de exercer a minha vocação, e não tem nada a ver com isso. Paulo, quando ele quis exercer a missão apostólica que ele tinha, sabe o que ele fez? Ele se desqualificou, ele falou: olha, romano eu sou circuncidado, eu sou assim, mas eu considero isso tudo balela, porque o que eu quero é ganhar o pleno conhecimento de quem Ele é. Posso falar um negócio para você que talvez vai agredir mais a nossa religiosidade? Não existe chamamento sem vocação. Chamamento parte de um individualismo, e no Novo Testamento todo, na Nova Aliança, você não vai ver nenhuma vez o termo de individualidade relacionado ao chamamento. Porque Paulo, quando ele diz que nós precisamos ser iluminados, é como se Paulo estivesse falando assim: olha, eu quero que a luz de Cristo, ela brilhe dentro de vocês, para que vocês se organizem e entendam como é que vocês vão atuar como igreja. Paulo não está falando para um indivíduo, Paulo está falando para uma geração. E sabe o que nós pensamos? Muitas vezes a palavra de Deus para a minha vida é essa. Agora eu sou filho, e isso vai machucar um pouquinho, depois vocês corrigem aí com os apóstolos. Eu sou filho, não, agora eu sou chamado. E Paulo disse: não tem nada a ver com isso.
A vocação tem a ver com você olhar para Cristo. E quando você olha para Cristo, você vai ver aquele que renunciou um lugar de governo e autoridade nos mais altos céus. Desceu como Deus, mas ele não levou em consideração o fato de ser Deus, mas se tornou servo. Para quê? Para servir a todos. Quer entrar na sua vocação? Começa a pensar coletivo. Não existe vocação sem coletividade. E você quer ouvir uma coisa? Nós só nos tornamos filhos porque o Filho, ele nos enxertou na videira verdadeira. Nós temos que parar com essa baboseira. Eu sou filho. Não. Nós somos filhos. Você pode ver, Isaías vai falar, Isaías 40, diz que ele é o santo. Nós somos os santos. O único que chama Deus como Pai é Jesus. O Pai. Veja lá João, irmãos, capítulo 19. Ele diz, olha, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. E o Pai não faz nada sem mostrar para o Filho. E João capítulo 1, versículo 12 diz, vocês receberam o Filho e por isso vocês se tornaram filhos, no plural. Ninguém é filho sozinho. Nós somos uma família. Ninguém é filho sozinho aqui. Vamos parar de baboseira, gente. Ninguém é filho. Agora eu sou filho, então posso queimar na minha casa sozinho. Queima lá, abençoado. Queima lá. Vai lá queimar na tua casa sozinho. Não precisa de mais ninguém. Não. Cristo veio eleger uma nação. É por isso que 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 diz, vós sois geração eleita, povo escolhido, uma nação sacerdotal. O segundo Adão, ele veio reestabelecer todas as coisas e veio dar continuidade àquilo que o primeiro Adão falhou de fazer, irmãos. Ele veio nos dar agora uma natureza para que a gente possa ouvir a voz que o apóstolo falou e para que a gente possa se manifestar de acordo com aquilo que nós estamos vendo, ouvindo e assim agindo, irmãos. Deixa eu dizer algo mais para você. É interessante que quando ele fala de esperança, preste atenção, quando ele fala de esperança, ele fala de algo passado. Eu venho trazer, olha só, luz sobre o vosso entendimento, para que saibais a esperança da vossa vocação, ou do vosso chamamento. Sendo assim, Paulo diz, olha, eu quero que vocês me conheçam, eu preciso que vocês me conheçam, para que vocês tenham essa esperança, para que isso fique claro. E aí Paulo deixa muito claro o porquê que nós precisamos conhecer. Nós o conhecemos pessoalmente, porque o conhecer pessoalmente, ele desempenha em nós uma função específica. Nós só vamos poder propagar para as nações e para a terra aquilo que nós conhecemos. Como é que você vai falar de algo que você não conhece, irmãos? Só se você for falar do MDA. É verdade, irmãos. Porque Pedro fala na sua carta, estejais preparados para responder quando vos perguntarem a esperança do quê? Da vossa fé, da vosso chamamento. Não dá para falar de algo que nós não conhecemos. A Bíblia diz em Atos que o Espírito veio para que você fosse cheio, para que você recebesse o pleno conhecimento e assim fosse testemunha. Nós o conhecemos pessoalmente, eu marquei alguns textos aqui para a gente parecer crente mesmo. Nós o conhecemos pessoalmente porque conhecer pessoalmente, isso está vinculado com a salvação. João 17:3 diz assim, esta é a vida eterna, que conheçam o único e verdadeiro Deus, que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem nos enviastes. Ou seja, conhecer pessoalmente está vinculado à esperança da vossa salvação. Agora, conhecer Ele continuamente está vinculado à vossa santificação. Oséias capítulo 6. A gente tem que conhecer hoje e amanhã a gente não pode se saciar, irmãos. Nós precisamos conhecer de novo. Agora veja bem, conhecemos pessoalmente para a nossa salvação, conhecemos continuamente para a nossa santificação e conhecemos plenamente para a nossa glorificação.
1 Coríntios 13, 9 e 12 diz assim: porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando aquilo que é em parte passar, nós o conheceremos como somos conhecidos. Já não vai ser mais fatiado, já não vai ser mais progressivo, mas vai ser algo que vai glorificar a sua vida como igreja. Agora tem um mistério aqui também, irmãos. Mistério. Paulo fala de uma esperança, fala de uma herança. Efésios capítulo 1, de 1 a 14, fala das riquezas que a igreja tem. Deus já vos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Primeiros 14 versículos, Paulo olha para a igreja e fala: você é uma igreja abastada, você não precisa fazer campanha. Agora do versículo 15 ao 23, na oração apostólica, ele fala o seguinte: além de ser abastada, você, igreja, é uma igreja poderosa. Preste atenção, irmãos. E Paulo ele fala aqui, nos versículos subsequentes, ele diz assim: olha, o poder que está em você não é um poder míope, não é um poder unidirecional, mas ele é um poder multidirecional. Porque Paulo usa 4 termos gregos para falar de poder. Ele fala de túnamis, kratos, iscos e o outro que eu já não sei mais. Aí Paulo fala: essa mescla de poder foi dada a você, igreja, com a mesma eficácia do poder que foi usado para ressuscitar o cabeça, que é Cristo. Agora eu me pergunto, para quando é esse poder? Porque Paulo fala de uma esperança e ele fala de uma herança. A esperança, ele fala: olha, eu quero que vocês reconheçam a herança, sejam iluminados para reconhecer a herança do vosso chamamento. Quando Paulo fala da herança do vosso chamamento, ele está falando do passado. Nós já fomos chamados, porque em Colossenses ele fala: vocês foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que é esperança, é algo que já aconteceu. A herança, ele fala de algo que nós vamos finalizar a mensagem aqui com. Ou seja, quando Paulo fala da esperança, ele fala olhando para aquilo que Cristo já fez. Quando ele fala da herança, ele fala olhando para aquilo que Cristo vai fazer. Mas quando ele fala do poder, ele fala daquilo que Cristo quer fazer hoje. O poder que Cristo tem, é por isso que nós precisamos fazer um techuvá e olhar para a esperança, a maravilhosa esperança da igreja, irmãos. Se nós nos focarmos nesse poder, nós vamos estar nem aí para aquilo que está acontecendo aí fora, irmãos. Porque esse poder é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo e o colocou acima de principados, potestades, domínios, governos dessa geração, da geração por vir. E o poder não fala do amanhã e não fala do ontem, o poder fala do hoje. Nós precisamos entrar nesse poder, irmãos. Nós precisamos deslizar, fazer exatamente que isso seja real nas nossas vidas. Infelizmente, queridos, nós banalizamos isso talvez como igreja. Talvez não vocês que estão aqui, talvez lá nos Estados Unidos, só onde eu morei lá um tempão, que tenha isso. Usamos o poder para trazer, preste atenção, usamos o poder para trazer notoriedade a um lugar que não deveria tomar notoriedade. Posso falar um negócio para você, irmãos? Tem lugares que Cristo quer te levar, preste atenção, que você não pisou. Eu falo isso. Tem lugares que Cristo quer te levar que você não pisou. Ele quer levar você lá, cara. Eu falei lá em Mauá algumas coisas. E eu fui nos Estados Unidos há 1 ano e meio atrás, a convite de um ministério lá. E o pastor, quando ele orava, ele era de igreja que eu era pastor auxiliar. Eu morei na Flórida também 12 anos. E quando ele orava por 6 meses, ele falava: pastor, toda vez que eu oro, o Espírito Santo brada o teu nome no meu coração. Eu falei: como funciona isso, Alex? Me explica esse mistério. Eu estou orando e Deus está lembrando do teu nome. Quando eu desliguei o telefone, irmãos, eu moro num vale. O Vitor já foi lá 3 vezes, já levou até a família. O apóstolo Vitor, ele é corajoso. Já levou a apóstola Márcia, já levou a sua filha, já passamos um tempo lá em casa. Eu moro num vale, irmãos, no Val de Jaboque, um negócio assim, mistério. Rua de chão.
É um camarada dos Estados Unidos te ligar, irmãos, falar que Cristo, que o Espírito está soprando teu nome. Porque Cristo quer que você vá a lugares que o seu nome vai chegar primeiro que você. Agora deixa eu falar para você uma coisa, pastor, ministro que está aqui. Quando você chegar nesse lugar, que o seu nome for soprado antes de você, não tente trazer notariedade para o teu nome. Quando você chegar lá, você vai lá com um propósito, é fazer o nome dele grande. Eu preguei numa igreja de afro-americano lá, o apóstolo Vitor sabe, o chapéu das irmãs é desse tamanho assim, a flor é desse. Estou mentindo, apóstolo? É maior do que essa flor que fica na cabeça delas. Eu era o único mais branquinho que tinha lá, irmãos. Quando eu subi naquele altar, o Senhor bradou no meu coração: fala aqui alguma coisa interessante, que senão você vai apanhar nesse lugar, garoto. E o Senhor me levou a Provérbios, capítulo 3, e Ele disse: olha, confia em mim de todo o seu coração e não se incline no seu próprio entendimento. Tem lugares que você tem que ir, meu irmãos, que você tem que jogar a sua bagagem eclesiástica de lado e deixar Cristo ser glorificado, deixar fluir, deixar queimar. Não é só cantar, deixar queimar. Você tem que deixar queimar literalmente. Porque se ficar só na cantoria, irmão, não queima nada. Tem que sair da cantoria e tem que passar por uma ação profética e apostólica. E eu vou dizer mais. Éfeso, irmão amor, fica ligada no tempo. Éfeso foi o das 3 viagens o lugar mais longínquo que Paulo chegou. Foi o lugar mais longe que ele chegou. E aqui, irmãos, eu tenho orado, porque eu sou um pastor jovem, mesmo sendo cristão há tanto tempo. Eu sou pastor há um pouco menos que 10 anos. Eu pastorei uma igreja jovem, vibrante. Só que eu não quero passar uma bola quadrada para os meus filhos. E quando eu fiquei analisando a carta de Paulo, a carta apostólica, algo bradou no meu coração, apóstolo Sandro. Por que que Paulo foi tão longe, apóstolo Alexandre? Por que que ele foi tão longe? 3 viagens, essa foi a viagem que ele foi mais longe. E Éfeso era a capital religiosa do mundo. É a terra de Aristóteles, irmãos, de Sócrates. Sabe o que o Senhor colocou no meu coração e me provou nas escrituras, e depois você pode ler? O braço apostólico só vai ganhar envergadura quando o discipulado local ganhar profundidade. Deixa eu falar para você uma coisa. Você só vai conseguir ir longe quando você ir fundo com seus filhos. Não adianta você ter discipulado raso e querer ir para os Estados Unidos pregar, para a Europa. Não adianta. Se você não discipular a casa, a sua envergadura apostólica vai ser míope. E sabe o que eu fiz ver? Irmãos, eu conheço grandes apóstolos, grandes ministérios. E Deus me levou. Está vendo, filho? Esse ministério, ele tem muito alcance das missões. Mas o discipulado deles é míope. Não seja assim. Já esse ministério discipula muito, mas não vai em lugar nenhum. Você quer cumprir uma ação de uma junta apostólica eficaz, que vai longe, discipula e não deixa de ir. Vai fundo no discipulado, mas não deixa de investir nas nações. Vai fundo nos seus filhos, investe em devoção, jejum, oração, lágrimas, recursos, mas também não deixa de investir nas nações. Quando Paulo foi a Éfeso, ele havia ficado em um lugar chamado Tíquico, com 5 camaradas por anos, irmãos, discipulando eles. Sabe quem era o pastor que recebeu essa carta de Éfeso? Sabe quem era? Timóteo. Era o camarada que havia recebido o mais profundo discipulado de Paulo. Não poderia ser outro pastor para Éfeso, porque senão falharia na missão. E finalizando aqui, porque o meu tempo está acabando. Paulo ele termina a sua mensagem. Na verdade ele diz o seguinte, olha só. Ele diz: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança da qual o chamou. E aqui tem uma pausa por uma vírgula que diz: e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O Espírito de Deus bradou no meu coração. A esperança está ligada com algo que ele já fez contigo. A herança.
O poder está ligado com hoje. E a herança dele, ela está depositada em todo aquele que disponibilizar ou que se disponibilizar a ser a igreja genuína dele. Quando Paulo fala dessa herança, ele fala de algo vindouro que Cristo depositou na sua igreja a partir daquilo que ele recebeu do próprio Pai. Em outras palavras, nós como igreja genuína somos a herança, a porção do próprio Abba. Em Salmos 16:5, o salmista ele diz que ele é a nossa porção. E Paulo agora, com uma cabeça apostólica, com um ministério apostólico bem estruturado, bem alicerçado, ele diz, o salmista viu a partir de um viés, eu entendi, mas agora eu estou vendo um outro viés. Ele não é só a nossa porção, mas nós nos tornamos a porção dele. Posso falar um negócio para você? Não se preocupa não, ministro. Se você é a porção dele, a gloriosa herança dele, para que a gente vai ficar fazendo cálculo? Para que a gente vai ficar fazendo matemática humana? Será que vai dar? Será que vai dar, irmãos? Ei, você é a porção, você é, irmãos, a menina dos olhos daquele que te tirou das trevas para uma maravilhosa luz. Você é igreja, você é o meio de Cristo sobre a terra, você é. E eu vou falar para você, quando nós entendemos quem nós somos nele, aí sim, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Enquanto isso, irmãos, vem qualquer denominiozinho ralé e a gente fica batendo cabeça. Nós somos a porção separada de uma herança vindoura, daquele que encheu todas as coisas. Versículo 23 fala, daquele que encheu todas as coisas. Sabe o que Paulo estava lendo aí? Paulo estava lendo Gênesis, que era a Bíblia dele. Ele diz, aquele que desde o princípio era o verbo que preencheu todas as coisas, a voz. O que te falta, irmãos? O que te falta? Esteja conectado naquele que preencheu todas as coisas e que pode fazer tudo novo de novo. Fica de pé, irmãos, que eu acredito que a minha envergadura só me traz até aqui. Talvez nós precisamos ser corpos nessa manhã. Nós precisamos ser corpo. O apóstolo Vitor já fez isso aqui, mas eu tomo liberdade para pedir novamente. Talvez tenha alguém aí que ainda não assumiu a natureza de sabedoria e revelação. Talvez tenha alguém aqui que quer ir longe, mas está raso no discipulado e precisa do seu auxílio, meu irmão. É coletivo. Nós somos filhos. Ele diz que o meu pai trabalha e por isso eu trabalho. Mas quando os seus discípulos perguntaram para ele, ensina-nos a orar, como os discípulos de João oram. Sabe como ele começou a oração? Ele disse, Pai nosso. Ele disse assim, vocês são uma família de muitos filhos. E nós precisamos cooperar uns com os outros. Cooperar. Nós precisamos, eu acredito que muitos de nós já viramos a chave. Muitos de nós já partimos para um outro nível, mas nós precisamos entender, irmãos, e chorar também pelos nossos irmãos que talvez não entenderam e que estão no ministério se cansando. Se cansando, irmão, se fadigando, ou fazendo aquilo que não está vendo. Irmãos, eu fiz várias conferências lá no meu ministério. Posso falar uma coisa para você? De um jovem pastor? Muitas delas Deus veio, mas Ele não queria que fosse feita. Muitas conferências que eu fiz, Ele veio. Mas era como se Ele estivesse falando assim, cara, eu não tenho nada a ver com isso que você está fazendo. Eu estou aqui porque eu estou cumprindo a minha palavra. Vocês se reuniram em torno do meu nome, mas eu não estou envolvido nisso. Esse ano, eu fiz a primeira conferência, como se fosse alguma coisa, né?
aonde ele disse: eu não só vim, como eu estou de acordo com isso. Cara, eu estou assinando, eu assinei essa conferência, eu estou contigo nessa. Nas outras eu vim para cumprir a minha palavra, mas nessa eu não só vim, mas como a sua vontade, ela se alinhou com a minha vontade. E aí, queridos, você recebe, abre aspas, cuidado, um cheque em branco, para dizer: ó, eu estou financiando, não monetariamente, mas eu estou financiando com graça, com poder, com autoridade. Ora pelo seu irmão aí. Tem gente que talvez esteja nessa situação.